Estamos em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Vamos estudar agora as duas últimas obras da carne. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que eu vou falar aqui. Se você gosta de assistir aos nossos vídeos, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Vamos lá. Gálatas 5, verso 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Este versículo 21 começa com invejas, mas nós já tratamos dessa obra da carne na aula anterior. Então vamos focar nas duas últimas, bebedices, glutonarias. Este último grupo de obras da carne é chamado pelos estudiosos de forma geral como obras da carne de cunho coletivo. Por quê? Porque são duas obras praticadas normalmente em grupos de pessoas. Geralmente, quando você sai com amigos ou com colegas de trabalho, é que você corre o risco de praticar as obras da carne chamadas de bebedices ou glutonarias. Mas é claro que não podemos descartar a possibilidade de que essas obras podem ser praticadas individualmente, quando a pessoa está sozinha, sem a companhia de outros. Alguém pode exagerar tanto no comer quanto no beber, mesmo sozinho, isso é óbvio. Mas o foco aqui no versículo é quando esses pecados são praticados em conjunto, na companhia de outras pessoas. Cabe lembrar aqui também o seguinte: no contexto das sociedades antigas, as sociedades pagãs, mundanas, principalmente na época do Império Romano, quando as pessoas se juntavam para beber ou comer em festas, geralmente esse ajuntamento acabava em promiscuidade, isto é, casais avançando o sinal na área sexual, ou pelo menos defraudando o companheiro. Professor, o que é defraudar? Defraudar seria o mesmo que provocar um desejo em alguém que não pode ser satisfeito. Por exemplo, você avança muito o sinal em relação a toques físicos, não é? Toma uma liberdade, às vezes, muito grande e provoca aquele desejo sexual que você não pode satisfazer. Por quê? Porque se for, no caso, um casal de namorados, eles não devem praticar o sexo antes do casamento. Então, como é que eles vão ficar se defraudando, um provocando o outro em termos sexuais? Não pode. Voltando aqui, nas festas pagãs, mundanas, especialmente no Império Romano, glutonaria e bebedice geralmente acabava em promiscuidade. E aí liberava praticamente que totalmente. Havia fornicação, havia adultério, prostituição e assim por diante. Então, naquele contexto ao qual Paulo está se referindo neste versículo, era um contexto em que isso, infelizmente, era comum. De qualquer maneira, não podemos descartar que mesmo na nossa cultura, mesmo na nossa sociedade, dependendo do tipo de pessoa com quem vamos beber ou comer, isso é possível também. Então vamos agora aos detalhes de cada uma dessas duas obras da carne. Primeiro, bebedices. Aqui trata especificamente daquelas reuniões onde há bebidas alcoólicas que podem levar à embriaguez. Sem dúvida, preste atenção, a melhor forma de evitar pressão nesses eventos é não comparecer. Ah, mas os meus colegas de trabalho vão, todos estarão lá, eu vou ser o único que vai faltar. Repito, a melhor forma de evitar pressão nesses eventos é não comparecer. E professor, se eu estiver em casa sozinho e resolver beber, tem algum problema nisso? A Bíblia condena você beber bebida alcoólica? Não, a Bíblia não condena. Mas cabem aqui duas observações. Primeiro, um crente não estaria errado em beber sozinho, desde que não fique bêbado em casa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, você perdeu o controle por causa de uma bebida alcoólica, isso é um pecado. Então, se você estiver sozinho em casa e beber, você não pode ficar bêbado. Segundo lugar, um crente não estaria errado em beber sozinho se outras pessoas, principalmente crentes, não souberem que ele tem esse costume. Por quê? Porque esse tipo de atitude certamente vai causar escândalo. E o pior, causa escândalo tanto
para crentes quanto para não crentes. Se um crente ou um não crente souber que você, sendo um cristão, bebe bebida alcoólica, essa pessoa vai se escandalizar. E quanto a isso, Jesus Cristo já havia advertido. Escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, basicamente, são dois critérios aqui. Você pode beber uma bebida alcoólica em casa, sim, desde que, primeiro, não fique bêbado e, segundo, ninguém saiba que você faz isso. Porque se souber, pode causar escândalo. Mas repito, o foco aqui é na bebedeira, ou então beber bebida alcoólica em reuniões, em ajuntamentos, em festividades. E aí não tem jeito, porque se você vai beber num ajuntamento, todo mundo vai ver que você bebe. E se souberem que você é um crente, vão se escandalizar com certeza. Então, mesmo que você tenha o costume de beber em casa, evite fazer isso em reuniões com outras pessoas. Prefira tomar um refrigerante, uma água, um suco, mas não bebida alcoólica. E se for um ajuntamento que acabe levando a algo pior, como envolvimento amoroso, os famosos amassos, como se costuma dizer, também não compareça. Isso não é testemunho para um crente. Passemos agora a detalhar a obra da carne conhecida como glutonarias. O termo traduzido por glutonarias, ele abrange, na verdade, mais do que comer muito. Não é simplesmente falar de gula. Comeu demais, perdeu o controle na área da comida. Não, tem a ver com uma busca desenfreada por prazer. Sabia disso? Por isso que algumas versões trazem orgias no lugar de glutonarias. Que versões, professor? Por exemplo, a versão católica com cabeçalhos, ela traz orgias. A King James atualizada 1999 também. A nova versão internacional. A Almeida século 21. Outras versões trazem farras. Veja só que interessante. Então, você pode inferir que as bebedeiras e as glutonarias elas ocorrem geralmente juntas, em festividades mundanas mais liberais. É quando você está no ajuntamento festivo entre não crentes que há a maior possibilidade de você cair na bebedeira e na glutonaria. E aí Paulo continua, e coisas semelhantes a estas. É importante essa observação aqui do apóstolo, por quê? Porque ele está deixando claro que a lista de obras da carne não é exaustiva. Como assim? Não é uma lista que esgota o assunto. Há outras obras da carne que não foram mencionadas aqui. Então vamos dizer que você se depare com algum pecado que você infelizmente tem praticado continuamente e você vai comparar e ver, isso aqui não está na lista. Não tem problema, é obra da carne do mesmo jeito. A obra da carne pode ser qualquer pecado que você pratica continuamente. Vamos lá, Paulo prossegue. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando foi que Paulo preveniu aos Gálatas a respeito disso? Sem dúvida, foi logo depois que os Gálatas aceitaram Jesus como Salvador. Então, isso ocorreu ainda durante a primeira viagem missionária. Ou foi quando Paulo estava seguindo a viagem e evangelizou os Gálatas, ou quando ele estava voltando da viagem, porque na volta, se você for lá em Atos 14, você vai ver que ele e Barnabé passaram revisitando os grupos de pessoas que eles haviam evangelizado. Então ele deve ter prevenido os Gálatas ou na ida ou na volta. Prevenido com respeito a quê? Com respeito ao fato de que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Eu quero dar um destaque agora a essa expressão, os que tais coisas praticam. Isso é importante. Por quê? Porque muito crente pode ler isso aqui e ficar preocupado. Gente, mas eu já fiz alguns desses pecados, já pratiquei alguns deles. Como é que eu fico agora? Meu Deus, eu não vou herdar o reino. E agora, observe esse verbo, praticam. Por quê? Porque Paulo ele está seguindo aqui na mesma linha do apóstolo João, quando João escreve lá em 1 João 3,9 o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na
prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então agora atente para o que eu vou falar. Pior do que cometer esse tipo de pecado, listado aqui nas obras da carne, é viver na prática dele. Infelizmente, nós podemos manifestar essas obras, é verdade, devido a uma falta de vigilância na nossa vida espiritual, a um descuido, mas não devemos jamais deixar a coisa correr frouxa e torná-la um costume em nosso dia a dia. Então, você tem que ter cuidado para não tornar a obra da carne um costume na sua vida. Não é simplesmente praticar a obra da carne, é torná-la um costume. O apóstolo Paulo, ele foca no aspecto de praticar, ficar praticando. E o apóstolo João chama isso de viver na prática do pecado. Então, esse é o problema. Quero encerrar dizendo o seguinte: todo pecado que você pratica continuamente, como se fosse um hábito, este pecado merece disciplina por parte da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque o crente ele não deixa de pecar. Ele sempre vai pecar. Por quê? Porque ele é pecador e existe esse conflito entre a carne e o espírito. Porém, o pecado deve ser visto mais como algo acidental na nossa vida. Jamais deve se tornar um costume, uma prática contínua. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, ele está condenando aquelas pessoas que vivem na prática do pecado. Então, não fique apavorado. Simplesmente peça a Deus que o impeça de praticar qualquer um desses pecados de forma contínua, como se fosse um hábito na sua vida. Na próxima aula nós vamos estudar o fruto do Espírito e ver quantos sabores ele tem.